Bomba! Jorge Jesus quer voltar ao Flamengo. Diz que espera até o dia 20 e desmente vice de futebol Marcos Braz. Pressão sobre Paulo Souza aumenta. Treinador disse ontem, após o empate contra o Tajeres por 2-2, que todos estão de parabéns. Zagueiro Pablo, após sentir dores, será reavaliado hoje. Caso seja constatada a lesão, será o 5º zagueiro no departamento médico. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal. Continue aí compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve. Repara aí se você está inscrito. Se não tiver, é muito importante para mim a sua inscrição, o seu like. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, porque esse vídeo é muito importante e vou precisar também da sua participação aqui no comentário. Bom, após o empate em 2-2 ontem na Argentina, em Córdoba, diante do Tajeres, me preocupou muito algumas palavras de Paulo Souza na entrevista coletiva. Muita gente assistiu a coletiva, eu não vou aqui trazer vídeos de Paulo Souza e nem falar o que ele mencionou, mas uma coisa me chamou muita atenção. O Paulo Souza gostou muito da atuação do Flamengo e isso é preocupante. Segundo as palavras de Paulo Souza, dentro das circunstâncias do jogo, estamos de parabéns, ou seja, elogiou os jogadores. Bom, eu assisti toda a coletiva e fiquei com a impressão de que o Paulo Souza gostou muito do que viu. E é preocupante essa análise, porque o Flamengo cedeu e sofreu em 4 jogos na fase de grupos. Ontem o Flamengo completou o quarto jogo na fase de grupos da Libertadores e sofreu 48 finalizações, como se fosse 12 finalizações dos adversários por jogo, e isso é muito preocupante. O Flamengo dá muito espaço, deixa chegar, deixa chutar. O Flamengo tem uma deficiência na defesa, né, no sistema defensivo, e o Tajeres só marcou 5 gols nessa fase de grupos da Libertadores, 3 no Flamengo, 2 gols ontem e 1 gol no Rio de Janeiro quando perdeu por 3-1. Então é uma declaração que se parece muito com declarações dos treinadores anteriores, né? Principalmente o Abel Braga. Perder foi lindo, o Beira-Rio, o estádio mais bonito do Brasil, perder é normal. Não se pode estar satisfeito com a atuação do time ontem. O Flamengo buscou um empate lá no sufoco, mas poderia ter saído de lá derrotado contra a fraca equipe do Tajeres. Então é muito preocupante essa declaração e começa a inflar grupos políticos dentro do Flamengo. Já não basta a pressão externa de vários torcedores, então a pressão sobre Paulo Souza aumenta. Pelo lado da diretoria, ele tem um respaldo. A diretoria blinda o Paulo Souza, tem o respaldo para continuar realizando o seu trabalho. Não se sabe até quando. Agora, que é preocupante ele dizer na coletiva que dentro das circunstâncias do jogo estamos todos de parabéns, realmente preocupa. Falta muito nessa equipe do Flamengo, sobretudo a evolução dessa parte tática e também da parte técnica. O zagueiro Pablo sentiu dores contra o Tajeres, foi inclusive substituído aos 12 minutos do primeiro tempo. O zagueiro, por enquanto, ele se junta a Fabrício Bruno, Léo Pereira, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. São 5 atletas da mesma posição no departamento médico. Ele fará uma reavaliação hoje se for constatada a lesão. Rapaz, o Pablo, que jogou poucas vezes no Flamengo, ele já chegou no primeiro treino, se lesionou. Aí o departamento médico acelerou o retorno dele, ou seja, antecipou o retorno dele e agora sentiu dores e chegou a ser substituído no jogo de ontem. Torcer para que não seja nada de grave, porque já temos muitos atletas no departamento médico, temos quase um time inteiro no departamento médico. Eu também já falei sobre essa situação no jogo de ontem. Bom, gente, chegamos aqui na principal notícia do vídeo. E não poderia deixar passar batido esse assunto, porque é um assunto que está sendo muito comentado não só no Brasil, mas no mundo. É o 4º e 5º assunto mais comentado em Portugal. Paulo Souza e Jorge Jesus. E eu vou trazer aqui todos os detalhes da entrevista de Jorge Jesus para o jornalista Renato Maurício Prado. Eles assistiram o jogo,
Flamengo e Tajeres ontem à noite juntos. Então eu vou trazer aqui, passo a passo, todo o detalhe. São declarações fortíssimas. O Jorge Jesus desmentindo o Marcos Braz. Ele vai falar aqui sobre o período em que ele deixou o Flamengo para regressar a Portugal e você vai saber tudo agora. Bom, um dos grandes nomes da história do Flamengo, Jorge Jesus, todo mundo sabe que ele está de férias no Rio de Janeiro, veio para acompanhar o desfile das campeãs no último sábado e ele quer retornar ao Flamengo. Quem falou isso foi o próprio treinador. Jorge Jesus disse: eu quero voltar ao Flamengo. E ele disse, e o Renato Maurício Prado, ele colocou em sua coluna no UOL toda a conversa durante o jogo. Foi uma entrevista durante o jogo, ele assistindo o Flamengo contra o Tajeres e falando, conversando, como se fosse uma conversa de bar para o Renato Maurício Prado. Bom, aí o Renato Maurício Prado diz aqui: acompanhei o jogo do Flamengo contra o Tajeres numa bela cobertura debruçada sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas, apartamento de um amigo rubro-negro na zona sul do Rio de Janeiro. E quem assistiu a partida ao meu lado? Jorge Jesus. Diante da nova atuação decepcionante da equipe de Paulo Souza, não deu sequer um chute a gol no primeiro tempo e empatou a duras penas no segundo. A pergunta sobre a possibilidade de seu retorno ao Flamengo se impunha e a resposta do Mister surpreendeu pela sinceridade e contundência. Quero voltar sim, mas não depende só de mim. Posso esperar pelo menos até o dia 20 de maio. Depois disso, tenho que decidir a minha vida. Enquanto a bola rolava, o Mister confessou que atualmente não costuma, nem gosta muito de ver os jogos do Flamengo ao vivo. Ele prefere assistir as reprises, já sabendo do resultado. Esse time ainda mexe muito comigo. Me incomoda vê-lo em dificuldades. Tenho certeza de que se eu tivesse continuado, teríamos conseguido uma longa hegemonia por aqui. Estávamos bem à frente dos demais. Aí o Renato Maurício Prado perguntou para ele: mas por que você não continuou após renovar o contrato? Jorge Jesus disse: a pandemia me afetou demais. Foi algo absolutamente inesperado e devastador. Fiquei completamente só. Um funcionário deixava a comida na soleira da porta do meu apartamento e saía correndo. Parecia que eu estava vivendo num leprosário. Era muito difícil. Por isso, quando surgiu o convite do presidente do Benfica, um velho amigo, aquela me pareceu a melhor opção, inclusive para voltar a viver perto da minha família. Termina o primeiro tempo com a derrota parcial por 1-0 e é um bom momento para tirar dúvidas. Afinal, Marcos Braz e Bruno Spindel chegaram a convidá-lo para voltar quando estiveram em sua casa em Portugal no final do ano passado. Essa é a pergunta do Renato Maurício Prado para o Jorge Jesus. E Jorge Jesus disse o seguinte: não. A conversa foi superficial e em momento algum me fizeram um convite ou ao menos me perguntaram se eu queria voltar. E aquele era um momento difícil, pois se eu pedisse demissão do Benfica, teria que pagar uma multa de 10 milhões de euros. Por isso, tinha sugerido que só viajassem para Portugal em final de janeiro, quando a situação seria mais fácil para negociar. Mas quiseram ir em dezembro e a sensação que tenho é que, quando me visitaram, já tinha tomado a decisão de contratar o Paulo Souza. Foram apenas cumprir uma obrigação social comigo. São palavras fortíssimas do Jorge Jesus, colocando o Marcos Braz contra a parede e desmentindo o dirigente do Flamengo. E agora, quem está mentindo nessa história? Se o Braz estiver mentindo, é papo de demissão. Não tem conversa. Fortes palavras de Jorge Jesus sobre a visita de Marcos Braz em dezembro à sua residência, em Lisboa. Bom, me respondendo obviamente a pergunta, Braz e Spindel não convidaram para voltar em dezembro? Jorge Jesus se queixou ainda de que a visita dos cartolas rubro-negros em dezembro só criou problemas para ele. Foram ver um jogo do Benfica no camarote do Porto, deram entrevistas e entrevistas, criaram uma balbúrdia desnecessária. Se me quisessem mesmo, teriam ido em janeiro como sugeri e poderíamos ter nos acertado. Rola a bola para o segundo tempo em Córdoba e as atenções se voltam novamente para o jogo. Vendo entrar Lázaro, Jesus lembra todos os jovens que fez subir para os profissionais e admite que não levava muita fé no João Gomes. Esse me parecia o mais fraquinho da turma, mas evoluiu muito e se tornou um jogador útil. Arrascaeta empata com um golaço da entrada da área e o técnico faz um comentário curto e incisivo: esse é craque.
O Flamengo, porém, segue desnorteado, principalmente na defesa. E o Tadjeres desempata de novo. Hora de discutir um pouco de tática com o Mister. O que ele acha do famoso jogo posicional, consagrado por Pep Guardiola e fracassado no rubro-negro por Domenech Torren e indo pelo mesmo caminho com Paulo Sousa. Jorge Jesus disse: não gosto do jogo de posições, não é o meu estilo, mas muitos treinadores de hoje em dia são adeptos dele. É um sistema como tantos outros, mas só dá certo quando serve de ponto de partida e não como amarra. Se os jogadores ficam parados, esperando a bola e não se movimentam, viram um jogo de matraquilhos. É como se fosse um totó, né, no português de Portugal. Todos os treinadores têm os seus esquemas preferidos, mas dependendo do tipo de atletas que encontram, adaptações e variações são necessárias e importantes. Já joguei com 3 zagueiros, com 2 ou com 3 atacantes, com 1 ou 2 volantes. O que não adianta é forçar jogadores a cumprir funções para as quais claramente não têm as características necessárias. Acaba a partida e o papo segue animado no restaurante de Ipanema. O Flamengo de 2019 foi o melhor time dirigido por você, mister? Pergunta Renato Maurício Prado. O Flamengo de 2019 e o Benfica do meu primeiro ano, campeão português em 2009 e 2010. Esse também era um timaço, com o Luizão, Davi Luiz, Fábio Coentrão, Ramires, Pablo Aimar, que o técnico destaca como o melhor jogador que dirigiu até hoje, Saviola, Di Maria, dava prazer, mas o grupo que mais gostou de mim foi o Flamengo. Convites não faltaram a Jorge Jesus desde que ele saiu do Benfica. Além do turco Fenerbahçe, que lhe acena com o cheque em branco, ele confirma que Atlético Mineiro, Corinthians e Fluminense lhe fizeram propostas, mas diz que recusou por um singelo motivo. No Brasil, só me interessa treinar o Flamengo. Já basta o que sofri em Portugal por trocar o Benfica pelo Sporting. Há, entretanto, outra possibilidade por aqui, a seleção brasileira. E ao falar da hipótese de substituir Tite, seus olhos brilharam. Treinar a seleção do Brasil seria um sonho, é o tipo de convite irrecusável. Em tempo, o Renato Maurício Prado diz que conheceu a esposa e um dos filhos de Jorge Jesus, ambos encantados com o desfile das campeãs na Sapucaí. E o Jorge Jesus também adorou o espetáculo e com a cidade não parece fazer restrições à volta do Mister ao futebol brasileiro. Fenerbahçe, porém, segue sendo seu destino mais provável, mas ele que viaja para Lisboa no próximo sábado só vai tomar a decisão, assim como o início aqui do nosso título do vídeo, até o dia 20. Foi o prazo que ele deu para o Flamengo. Quero muito a sua participação sobre essa entrevista, uma entrevista forte de Jorge Jesus, que ele foi muito contundente e verdadeiro, desmentindo o dirigente do Flamengo, falando sobre tudo que o levou de volta para Portugal e se jogando para o Flamengo. Ele está se jogando, diz que não depende mais dele, que ele quer voltar. Agora, gente, nessa questão toda aí, o Flamengo tem um técnico, né? E aí é um pouco antiético da parte do Jorge Jesus fazer tudo isso. Mas como ele mesmo disse na entrevista, como o Braz e o Spindel foram lá e fizeram um inferno na sua vida, ele pode estar dando troco, apenas isso. Só que está repercutindo no mundo. Jorge Jesus está sendo duramente criticado pela falta de ética esportiva para um compatriota e colega de profissão. As declarações do Jorge Jesus tiveram repercussão em Portugal e os nomes de Jorge Jesus e Paulo Sousa já são o 4º e 5º assuntos mais comentados do Twitter português. E tá viralizando, né, gente, toda essa declaração do Jorge Jesus. O que você acha? Foi antiético? Mesmo assim, você aceita o Jorge Jesus de volta? Demitiria o Paulo Sousa ou não? Ainda dá para confiar no trabalho do Paulo Sousa? Deixa aqui nos comentários porque é muito importante. Flamengo volta a campo domingo, 11 da manhã, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. E se você quer divulgar a sua marca, aqui no canal, DDD 21 97 902 7730. DDD 21 97 902 7730. Entre em contato com o departamento comercial para divulgar a sua marca. Grande abraço, saudações. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo.